Pessoal, hoje nós vamos para a nossa aula número 11, tá bom? A número 7, a Isabela passou, né, Isabela? Passou hoje, tá? Podia ter passado mais uma, mas tá tudo bem. Então nós vamos para a nossa aula número 11. O que eu fiz? Eu peguei algumas peças, eu gostaria que vocês tiveram um pouco mais de dificuldade, aí eu fiz mais alguns detalhes nela, e nós vamos tentar fazer essas 3 peças hoje, tá bom? Só que hoje, eu vou mudar mais um pouquinho. O que eu vou fazer, ó? Eu não vou dar medida das peças para vocês. Mas, por exemplo, ó, nós vamos começar por essa peça, né? Só para vocês ir tendo referência, né? Não é medida ainda, tá? Ó, essa medida, ó, desse rebaixo é a mesma dessa, tá certo? Tá bom? Só para, ó, e do centro desse aqui, ó, no centro desse, tá vendo aqui, ó? Esse centro com esse centro tá exatamente, só presta um pouquinho, só para a gente ver se a gente consegue fazer isso, ó. Esse rebaixo com isso aqui tem medidas iguais. Depois na hora que eu fizer o croquis lá, eu vou escrever igual, tá? Esse rebaixo, ó, a linha de centro dele tá exatamente onde começa a inclinação da peça, tá bom? E aí, nós vamos ter um furo, tá bom? Exatamente na linha de centro desse espaço. Só isso que eu queria que vocês observassem. Então, ó, vou falar mais uma vez, ó. Não é medida, é proporção, tá? Só para vocês, ó. Então, quem colocar, por exemplo, lá na reguinha, né? Todo mundo tá com a reguinha. Quem colocar 2 centímetros aqui, coloca 2 centímetros aqui, tá? E aí, coloca 2 centímetros até na crista aqui, tá certo? Tá? Então, quer dizer que isso aqui total teria 6, né? Ó, teria 6 não, teria, vamos supor, se aqui eu pôr 2, aqui eu tenho que pôr metade, então é 5, tá certo? Ó, essa medida e essa são iguais, tá? Essa medida aqui é metade dessa, tá vendo aqui, ó? Tá? E ela coincide com a crista da inclinação, tá bom? E aí nós vamos ter um furo, tá bom? Que ele tem mais ou menos, vamos dizer assim, ó, 1/3 da largura aqui, tá certo? Tá? Então se aqui tiver 21, aqui vai ter 7. Se aqui tiver 40, tá? Só para fazer a proporção, tá bom? Tá? Então, só observar isso, tá bom? Aí, nós vamos fazer diferente, ó. Eu vou fazendo a perspectiva da peça e para facilitar, tá certo? Ó, só não mudem a posição, é aquilo que a gente vem conversando, né? Então, ó, nós vamos fazer a vista frontal aqui, tá certo? A vista em planta aqui e a vista lateral aqui. Então, para quem chegou agora, ó, nós só vamos começar a enxergar a peça, enxergar, tá? Aquilo que eu falei para vocês. Eu não estou preocupado em vocês virar desenhistas, estou preocupado em que vocês tenham a visão espacial do negócio, a visão dimensional do projeto, né? Quando olhar um projeto, saber mais ou menos o espaço que ele vai ocupar, o tamanho que ele tem, né? Para poder dar um orçamento, tal, para ter essa noção dimensional das coisas e proporcional, né? Então, para quem chegou agora, nós vamos fazer essa peça, vista em planta, vista frontal e vista lateral, tá? Bom, é uma peça que vocês já tinham uma familiaridade com ela, eu só coloquei mais alguns detalhes, tá bom? Ó, queria que vocês observassem, para vocês ir tendo essa visão, que essa medida é igual a essa, tá certo? Na hora que vocês forem fazer na reguinha, coloca a medida que vocês quiserem, colocar 3 aqui, pode colocar 3 aqui, entendeu? Aí, só que essa medida aqui é 1,5. Entendeu? Então, quer dizer, eu tenho 3 aqui, ó. E onde eu terminei aqui, para onde começa a crista da inclinação, é metade disso aqui, tá? Eu deixei mais ou menos assim, ó. O que eu vou fazer, ó? Vocês não mudem a peça de posição. Mas em vez da peça ficar aqui, a peça vai ficar circulando, né? Tá certo? Então, começa por essa mesa, tá certo? Ele dá aquela olhada na peça, né? E eu não sei se vocês preferem assim, e vai passando de mesa em mesa. Ou vocês querem que eu deixo ela aqui por um tempo agora, né? Eu vou deixar ela, enquanto eu vou fazendo a perspectiva, ela fica aqui. Depois,
que eu terminar a perspectiva e vocês já estiverem fazendo o esboço da peça, aí vocês podem pegar essa peça e ir levando na mesa. Então fica na mesa aqui, daqui passa para a mesa lá, né? E vai passando para vocês e tendo uma, tá? Começo por aqui hoje, amanhã, na quinta, começo por aqui, só para não começar pelo mesmo lugar, para quem tem mais tempo de ficar olhando a peça, tá? Então a peça, essa peça era uma peça conhecida de vocês, porém ela tem esse rebaixo e tem um furo passante nessa parte da frontal aqui, tá? Nessa parte superior, tá bom? Ó, a peça nós vamos fazer nesta posição, tá bom? Tá? Para quem eu não fiz chamada, no final a gente anota só para não perder a sequência aqui, tá bom? Não, você pode, o ideal de todos os desenhos, primeiro você tem que fazer, quando você está vendo um projeto, você tem que começar pela planta, né? Tá? Você tem todas as vistas lá, mas, por exemplo, você vai começar a fazer qualquer coisa, você começa sempre pela planta, né? Ah? A visão da planta, ó, é esta, ó, tá certo? Ó, esta, tá bom? Tá? Então a visão da planta é um retângulo, tem um furo, tem um rebaixo, tem dois rebaixos, tá bom? Tem esse rebaixo na parte superior. Então, esse pontilhadinho que eu coloquei é só uma referência para vocês terem mais ou menos a proporção, né, de cada parte. A proporção dessa com essa são iguais, né? Aí dessa face nesse centro é a metade dessa largura, tá? E esse final aqui, ó, é exatamente essa medida, tá bom? Então, essas três, ó, isso aqui é uma medida igual, 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 tá? Só essa medida aqui, ó, tá? Que é daqui aqui, ó, tá? É a metade do espaço, tá bom? Só isso, tá bom? Vai fazendo, não precisa ficar com toda essa perfeição, mas só para vocês ir tendo uma referência de dimensional, tá? Sem escala, sem nada, né? Aí quiserem pôr na escala, se vocês quiserem usar régua, ó, vamos supor, você vai fazer uma peça dessa, tá vendo, ó? Tá? Se você colocar aqui 3, você já sabe que na folha sua dá, né? Ó, 3, 6, dá 9 centímetros, né? Então você vai ver que dá, a altura vai dar, né? Tá bom? Quiser colocar 2, quem gosta de fazer menorzinho, coloca 2 aqui, entendeu? Aí coloca 1 aqui, tá bom? Só para vocês, se não quiser também fazer na régua, não precisa. Pode fazer na mão do jeito que nós combinamos, tá? Mas só observando, quando você vai fazer a linha, ó, a próxima linha que eu vou fazer é tamanho daquela. Só para ter essa proporcionalidade. Vamos ver se a gente consegue fazer essa peça dentro dessa linha de pensamento, tá bom? Eu vou fazer a perspectiva, só enquanto eu estiver fazendo a perspectiva é rápido, aí a peça começa a circular na mesa de vocês, né? Aí põe perto de 2, vocês vão olhando a peça de perto. Eu acho bom fazer isso aí, tá bom? Então vamos lá. Eu vou pegar a peça, vou até ficar com a peça aqui, ó, para vocês terem mais isso aí, e para mim fazer a perspectiva, ó. Tranquilo, hein? Não precisa correria, hein? Vamos fazer o negócio.
Vou nem fazer muita linha para não confundir, ó, tá bom? Então os detalhes que tem são esses, né? Tem esse rebaixo, tem essa parte, tem esse rebaixo, tá certo? Tem esse rebaixo passante e tem esse furo aqui. Agora eu vou passar a peça, quem tiver menos dificuldade já vai passando a peça para trás, tá bom? Sempre nessa posição, a vista em planta é essa, elevação e vista lateral, tá bom? Só para vocês entenderem um referencial. Então o que eu quis dizer para vocês, ó, essa medida, ó, e essa, igual, né? Aí essa medida que nós falamos aqui, né? Hã? Isso, é a mesma, Maior ou mesma medida? Mesmo para a mesma medida, pode pôr a mesma medida, tá? Não aprofundou tanto, mas... Ó, essa medida com essa alturinha aqui, ó, tá vendo? Essa altura, ó. E essa altura também, mais ou menos igual, para ficar na metade, tá bom? Essa medida aqui, ó, acabaram de me perguntar, ó, é a mesma altura, tá bom? Ó, isso aqui é a mesma altura, tá? Por isso que tá aqui, ó, na mesma linha, ó. Tá? Tá? É só para ter essa noção que eu quero falar para vocês, né? Dou noção de comprimento, a peça ela é mais comprida, é mais alta, é menos alta. Isso que eu quero que vocês modulem assim, essa ideia dimensional da peça, entendeu? Na verdade, o que eu quero que vocês entendam mesmo são as projeções de todos os rebaixos, furação, né? Esse é o objetivo principal nosso, tá? Então, quem tiver nessa ideia de fazer as coisas bem proporcional também. Quem não quiser, pode fazer manual do jeito que a gente vem fazendo, tá certo? Desde que represente tudo o que eu quis mostrar ali, que eu quero que vocês entendam. Só isso, tá bom? Aí eu vou esperar um pouquinho, vai tranquilo, tá? Quem fizer a planta e quiser ir fazer na vista frontal, pode ir, tá bom? Se for bate aqui, não bate. Ó, essa medida, por exemplo, é 2. Essa 2 e essa aqui seria 1. Tá bom? Só isso. Eu pensei que essa frente aqui batia pra cima. Não. Tá bom? Então aquilo que nós falamos, né? Sempre para que a gente não perca o foco, né? Essa é a vista em planta. Não mudem a peça de posição, né? Para ficar todo mundo com a peça nesta posição, né? Lateral e aqui frontal, né? O frontal assim para Não, tá bom. Tá bom, tá bem proporcional, hein? Tá bem proporcional, não tá legal, entendeu? Aqui do furo é assim mesmo, né? A linha de centro, né? Toda vez, né, forem fazer um furo redondo, né? Faz aquela linha de centro, né? Todo mundo lembra, a linha de centro é uma linha assim, né? Então só na representação do furo, quando vocês vão fazer tanto a vista frontal quanto a vista lateral, fazer aquela representaçãozinha da linha de centro, né? Todo furo tem uma linha de centro, tá? Então, essa linha que eu fiz aqui, assim, ó, é uma linha de centro, né? Na hora que a gente for representar lá, nós fazemos uma linha de centro, tá bom? Eu só vou dar uma explicação só que eu percebi, né? Nós já tínhamos feito, por isso que eu estou voltando à aula.
Nas aulas anteriores, eu falei da representação do furo. Tanto na vista em planta, quando você vê, na vista em planta, você vê o círculo, né? Tá? Quando você vê em elevação, você vê a linha de centro, né? Um furo, né? O furo, na verdade, o que você vê? Vamos supor, você tem um furo numa peça assim. Você tem a linha de centro, certo? Se o furo na vista em planta é aqui, tá? O que você faz para representar na vista em elevação? Você pega essa projeção aqui, ó, leva para cima. Ó, essa projeção aqui, ó. E faz lá uma peça furada, tá certo? Então, na vista em planta, você vê exatamente o que está aqui. Quando você vira a peça, você vê a linha de... Você rebate a linha de centro que você já fez na vista em planta e rebate esse ponto, ó, e este, tá certo? Que é exatamente a furação vista em elevação, tá? Eu percebi que teve essa dificuldade na maioria, tá certo? E também quando você vai mostrar, nesse caso que eu fiz aqui, específico, ó, né? O furo, ele só tem nessa espessura, né? Tá? Quando você mostra aqui, ele passa essa peça. Quando você mostra na lateral, mesma coisa, né? Ele vai mostrar, ó, tem uma linha de centro aqui, ele vem daqui a aqui só, certo? Ele está furando, nós estamos furando só essa parte que ressalta aqui, tá bom? Então, ó, vamos lá. Eu vou fazer aqui a vista em planta, ó, pegando a peça e fazendo como que eu quero que vocês interpretem, né? Tá certo? Ó, como eu quero que vocês interpretem, tá bom? Ó, vista em planta é um retângulo aqui, né? Ó, um retângulo que tem essas, ó, é essa linha, essa linha, essa linha, tá certo? Aí, como que nós falamos, ó, tem uma linha que eu quero que você mostre, essa linha pontilhada aqui, ó, que é esse rebaixo. Essa distância, ó, é essa medida, não é? Então fica, ó, um pouquinho para cá, ó, tá? Que é esse rebaixo, tá? E aí, ó, tem essa medida que é metade, não é? A crista do lá. Então, nós temos mais um furo que é aqui, ó, que é esse rebaixo, tá certo? Ó, e o final da peça. Aí nós temos um furo, ó, na vista em planta nós temos um furo, exatamente na linha de centro da peça aqui, ó, nós temos um furo assim, tá certo? Então a vista em planta dessa peça, ó, o que é? Ó, é esse contorno da peça, esse furo, ó, esse furo, tá certo? Ó, esse tracejado aqui, ó, quando você vai olhar dali, ó, esse tracejado, ó, esse tracejado e esse tracejado do outro é baixo. Tá? E aí, ó, que eu falei, ó, a linha cheia não tá mais ou menos aqui, ó, no centro, então a linha cheia vai ficar aqui, ó. Tá? Aí quando você vai fazer a elevação, quando você fez essa referência em planta, para você fazer a elevação e a vista lateral, ela fica mais simples. Olha aqui a peça, ó, nós já temos o comprimento da peça. Pode fazer uma linha base assim, ó, uma linha de leve, ó. Vem daqui a aqui, certo? Ó, aí aqui, ó, nós temos o rebaixo, certo? Ó, tá? Ó. Tá? Então, ó. Tá? O que eu quero que você mostre, ó? Quero que você mostre esse rebaixo, ó, isso, ó. E aí, ó, nós temos esse aqui, não temos? Ó. O que a gente faz? Ó, pega, projeta esse aqui, ó, que nós estamos fazendo. Qual que é a largura do outro rebaixo? Exatamente isso, né? Ó. Tirou, tá certo? Ó. Eu falei que o rebaixo está nessa mesma altura, né? Ó. Tá? Então fizemos lá, ó. Fizemos esse contorno, ó. Eu quero que vocês entendam esse contorno. O final da peça tem uma altura que é um pouquinho para baixo disso aqui, né? Ó. Tá? Ó. Tá? A peça
A projeção da peça não é essa? Então eu vou lá, ó, faço o pontilhado até chegar lá. Ó. Ó, fiz a crista, ela vem aqui, ó. Tá certo? E aí, ó. Tá? E aí o que falta? O furo. Como é que faz o furo? Mesma coisa, ó. Faz a projeção da linha de centro, ó. Ó. Certo? Aí projeta a face do furo, ó. Ó. É aqui. Aí só fazer a projeção do furo na peça. Tá? Tá? Então, fizemos a projeção, até desligar um pouquinho aqui, tá vendo lá, ó? Fizemos a projeção do diâmetro do furo, ó, para poder fazer lá da peça. Tá? Então, tá aqui a projeção do rebaixo, tá certo? Tá a projeção do rebaixo, tá a projeção do final da peça. Tá? Então, quando você faz a vista em planta e a elevação, a lateral, ela sai automático, né? Porque o que você faz, ó? Você faz a largura da peça, que é isso aqui, não é? Ó. A largura, isso aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês, né? Só para vocês entenderem. O ângulo de visão, ó. Você tá assim com a peça em planta. Você fez, você girou, ó. Você pegou a largura da peça. Então, o que você tem na altura da peça, ó? Você tem a altura da peça, que é isso aqui, ó. Né? Então, você fez o retângulo da altura da peça, que é a vista lateral. O que você tem que projetar para lá? Nós falamos que essa altura é a mesma, né? Então, o que a gente vê primeiro? Vê uma linha cheia, que é exatamente a projeção dessa aqui, ó. Certo? E tem uma outra linha, que é essa linha aqui, que é a projeção dessa linha, que é tracejada. Olhando daqui, virando a peça assim, ó, você tem a projeção de um furo vertical nessa espessura, tá certo? Então vamos lá, ó. Você tem uma linha de cena da peça e tem a projeção, seria a projeção desse furo até chegar lá, né? Tá certo? Que é a projeção daquele furo exatamente nesse ponto da peça. Tá? Não, mas eu falei que era para a mesma altura, para todo mundo, para facilitar. Não tem problema, entendeu? Tá? Não tem problema. Então, ó, planta, né? Elevação. E lateral. Então, pega o que vocês fizeram, ó. Pega até onde vocês foram, tá certo? Olha para aquele desenho, tá? Olhem para isso aqui agora, para a perspectiva, que é como vocês vão encontrar algumas vezes nos projetos, né? Para vocês chegarem nesta peça. Nós estamos fazendo o caminho da peça para facilitar vocês enxergarem, né? Em vez de eu pegar um caderno, um livro lá, eu estou fazendo a peça para que essa visão seja um pouco mais amplificada, né? Uma visão mais prática do negócio, tá certo? Mais prática a visão técnica, que ela fique mais prática, tá bom? Então, todos vocês que fizeram as 3 vistas, ó, observem como as vistas estão aqui, quais que foram as linhas que vocês tiveram dificuldade em enxergar, tá? E recomendo para vocês mais uma vez, o Roger ele faz invertido, só que ele faz a peça e ele põe o nome das vistas, né? Então, as 2 vezes, na hora que você for fazer essa projeção, você tem que usar a vista, você tem que usar essa vista, não pode usar essa, entendeu? Então é só para vocês, eu recomendo para vocês, façam assim, porque como vocês vão sempre enxergar assim, né? Mas o que eu quero é isso que vocês entendam, né? Por exemplo, vamos supor, eu pego a vista lateral dele, tá certo, a vista frontal tá certo, a vista em planta tá certo, tá? Só às vezes você muda um pouco a proporção, né? Mas eu queria que vocês pegassem aquilo que vocês fizeram, né? Aquilo que vocês fizeram até onde vocês chegaram, tá?
e olhar se aquela vista, que é o que interessa para a gente aqui no nosso curso, né? Vocês saírem dessa vista para gerar as 3 vistas técnicas, né? Então é isso que eu quero, tá bom? Então é só vocês anotarem aí, pode anotar naquele mesmo critério que vocês fizeram da outra vez, tá? Como é de vocês, para vocês, anotar ali o grau de dificuldade, né? Ó, eu fui até 70%, eu fui bem, né? Até essa vista e essa vista eu fui bem. Aí nessa, eu tive dificuldade em entender que esse furo viria só até aqui, né? Tá? Tive dificuldade aqui, por exemplo, por que eu mostrei que essa linha estivesse na mesma altura? Exatamente para você enxergar que se tiver 2 linhas da mesma altura, você enxerga a linha que está na tua frente, a outra ela se sobrepõe que é tracejada, né? E aquela linha mais baixa, proposital, para você entender que tem uma linha tracejada lá na vista lateral, tá? Então a ideia é essa, dessa peça, é mostrar linhas de contorno, aquilo que está em profundidade, né? E principalmente, né? Como nós tínhamos falado poucas vezes de representação, tanto na lateral como na vista frontal de um furo, eu percebi que essa foi também uma dificuldade dessa aula, tá? Mas é isso, tá? Eu quero entender a dificuldade para a gente ir criando peças exatamente dentro dessa linha, né? Eu quero que vocês peguem essa peça e agora vocês têm certeza que vocês vão fazer ela tranquilamente, entendeu? Fazer que eu falo não é desenhar, tá? Fazer que eu falo é fabricar a peça mesmo, né? Entender o desenho da peça, né? Entender que essas 3 vistas estão de acordo com a peça, tá certo? Eu entendi todas as linhas, né? Quem não entendeu, grave aí, ó. Eu tô com dificuldade nesse tipo de projeção. Então vamos passar a ter uma atenção maior nesse tipo de coisa que você está com dificuldade. Aquilo que você já está bem amadurecido, fica mais fácil, né? Tá bom? Então vamos lá, ó. Nós vamos apagar essa peça e nós vamos fazer essa outra peça, né? E aí, essa outra peça, o que eu fiz, ó? Eu poderia ter feito essa primeiro, né? Tá certo? Agora, nós vamos fazer esta, tá? Ó, nós vamos fazer esta peça. Se vocês perceberem o que eu fiz, ó, eu inverti a parte de rebaixo, tá? Coloquei o furo numa parte que é rebaixo, tá certo? Mas se você pegar o perfil da peça, é exatamente isso, ó. A peça tem esse comprimento, tá certo? Isso aqui, ó, é mais ou menos, isso aqui é 2 vezes isso, vamos falar, né? Tá? Essa largura aqui, ó, é metade disso, vamos falar assim, ó. Eu teria que fazer isso aqui 3, isso aqui 1,5, vamos falar, só para ficar dentro, mais ou menos dentro da proporção, para vocês entenderem. Essa altura, ó, é a mesma dessa, tá? Na hora que eu fui fabricar a peça, a serra cortou um pouquinho mais, só para vocês entenderem, como se essa linha fosse na mesma altura, tá? Essa linha aqui, ó, isso que eu quero que vocês observem, ó. Essa linha e essa linha tá na mesma altura, para não ficar aquelas dúvidas lá. Então eu já estou falando, ó, quando você vai fazer essa projeção dessa linha, ó, ela tá nessa altura e tá naquela altura, tá bom? É uma peça que eu quero deixar essa simetria para vocês entenderem, tá? Ó, então essa altura é igual a essa, que é igual a essa, tá? Essa altura, ó, é a mesma dessa, tá? Essa face superior da peça, ó, esse ponto é esse, tá? Então, talvez aqui, quem tá olhando aí, tá a impressão que isso aqui tá um pouquinho mais baixinho, tá mesmo. Mas o que eu quero que vocês entendam é essa simetria, tá? Face superior da peça aqui é igual, esses 2 pontos, e esses 3 pontos são na mesma altura, tá bom? Isso aqui é o dobro dessa largura, pronto, tá bom? E essa largura aqui, ó, tá? Quando você for fazer a vista em planta, é a mesma dessa largura, só pra, tá? Ó, essa largura aqui do rebaixo é a mesma da largura da peça. Então, só pra, tá? O furo, ó, fiz a projeção, né? O furo está no centro, tá bom? Ó, o furo é mais ou menos, ó, como se tivesse um furo aqui, aqui. É 1/3 da largura da peça, tá? Então, ó, vou pôr a peça aqui, ó, né? Vou fazer na perspectiva, vou virar a peça em planta para vocês, ó, planta, hein, tá? O que vocês estão fazendo à primeira vista, é essa vista, tá?
Só vou pôr nessa posição para vocês. Tá? Ó, essa vista. Tá? Ó. Tá? Ó. Essa vista que vocês estão vendo aí é a vista em planta da peça. Tá? Então, ó. Vou pegar assim, ó. Vou fazer exatamente do jeito que nós fizemos. Né? Ó. Tá? Vou deixar aqui por enquanto, ó. Pra vocês entenderem a vista em planta. Vou apagar essa. Então, no meu entendimento, essa peça é uma peça um pouco mais simples, né? Ó, então, dentro da proporção, ó, nós temos essa vista, certo? Ó, então eu falei que isso aqui é tudo da mesma altura, né? Ó, essa linha, tá certo? Ó, aí quando eu for fazer o rebaixo, ó, na mesma altura, ó, certo? Ó, na mesma altura, ó. Tá? Ó. Vou mais pra cá pra... Um pouquinho mais pra cá. Ó. Certo? Isso aqui, ó, é a largura da peça. Então, vou fazer mais ou menos... Ó, isso aqui é a largura da peça, ó. Certo? Ó. Isso aqui, ó, a largura da peça, ó. Certo? Essa linha, com essa, tudo a mesma altura. Ó. Tudo a mesma altura, ó. Tá? Então tá lá, ó. Tá? E lá tá lá, tá bom? Aqui, se vou fazer todo pontilhadinho, aqui dá para fazer para vocês não faz confusão, tá vendo? Aqui é isso aqui, ó. Tá bom? Ó. E aqui no centro tem um furo, tá certo? Que ele ultrapassa a peça, né? Tá lá embaixo da peça. Tá? Então, ó. Vamos começar pela mesa do centro aqui, ó. Então, lá, hein? Vista em planta é essa, ó. Ó. Vista em planta, elevação e lateral é esta, hein? Tá? Tá bom? Ó. Oba! Então, o que eu quis mostrar com essa peça, né? Eu quero mostrar exatamente essas projeções, né? O que é tracejado, o que é cheio, aquilo que representa e não representa, né? A projeção do rebaixo, né? E a projeção da furação, tá bom? É isso que eu quero que vocês entendam dessa peça, tá? Então, é uma peça mais simples que esta, né? Todos, acho que dentro de uma complexidade de representação técnica, ela é uma peça menos complexa, mas tem praticamente todas as informações que tem nessa, tá? Só que para representar de uma forma diferente, tá bom? Só isso. Fazem tranquilo, tá? Falta um tempinho ainda, dá um tempinho. Eu vou aproveitar. Ó, para quem fez, ó, né? Para quem fez a peça. Então, ó, vista em planta, né? Vista em planta da peça. Tem um rebaixo, né? Que nós falamos. Ó, esse rebaixo aqui, esse aqui é o dobro daquele lá, né? Tá certo? Tem um furo no centro, né? A base da peça é reta aqui na base dessa. Ficou mais fácil de representar essa altura. E essa altura é igual à altura do rebaixo aqui, né? Vem até onde? A peça vem até aqui, né? Certo?
Vamos fazer o rebaixo, ó. 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 Tá? O rebaixo ele vem até na altura dos dois. Isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Tá? Ficou assim, né? Tá certo? Olha lá. E aqui, quando você for fazer a projeção do furo, faz a linha de centro, ó, e projeta o furo, ó. Olha lá. Tá? A vista lateral. Lateral nós falamos, né? Essa peça é assim, tá certo? Tá? Essa projeção é essa projeção é essa. Essa altura, ela é igual para todos os rebaixos, né? Então aparece linha cheia, tá? Tem um furo aonde? Só na parte do rebaixo. Só aqui. Tá? Então a peça fica representada assim, tá? Então o que eu quis fazer com isso? Omitir todas as linhas para aparecer uma linha só lá cheia, para vocês entenderem, tá certo? E mostrar o furo nas 3 vistas, tá? Qual? Essa? Não, é esse ponto, ó, e esse. É a projeção do rebaixo que quando você vira a peça pro teu lado, ó, só para você. Tá vendo lá, ó? Olha lá, ó. Tá vendo aí, ó? Ó, aqui, ó. Essa linha. Pode pôr aqui, tá? Então, ó, planta, elevação,